Dia para todos. Satisfação imensa estar de volta a esta casa, a quem eu já guardo imenso carinho. E agradeço imensamente à diretoria da casa, o Vigílio, pela confiança e pelo convite. O tema da manhã: como acionar o poder da fé. Esse não é um tema fácil de ser abordado, justamente por ser algo muito abstrato, difícil de ser apalpado, porque a fé, ela tem orbitado, desde há muito tempo, sempre na esfera religiosa, sempre na esfera mística, e o desafio, por conta disso, se torna ainda maior, porque a nossa tarefa de hoje é transcender o entendimento da fé da esfera mística e religiosa para a esfera da compreensão e da razão. Não é uma tarefa fácil, porque nós já carregamos no nosso psiquismo o entendimento da fé muito ainda na esfera mística e na esfera religiosa. Então, a tarefa de hoje demanda um pouco de boa vontade dos companheiros que nos assistem. E é difícil de abordar este assunto, ou quase impossível, se a gente não recorrer a um episódio histórico presente no Novo Testamento, que é o caso da mulher hemorroíça, a mulher que sangrava há muito tempo, há 12 anos, e procurou Jesus buscando se curar. Essa passagem está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nos versículos 43 a 48, que começa da seguinte forma, no versículo 43. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Essa hemorragia é o que a gente conhece hoje de ciclo menstrual, que demora em média aí nas mulheres 7 a 10 dias no máximo. Só que nessa mulher que procurou Jesus já durava 12 anos o seu processo de menstruação. 12 anos. Ela chegou por trás dele. Dele quem? De Jesus. Ela chegou por trás de Jesus, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Em algumas versões bíblicas está virtude, na versão de Almeida, dos protestantes, como por exemplo, ou na versão de Zamenhof, dos católicos, está escrito poder. Mas enfim, o sentido é o mesmo. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo, e prostrou-se aos seus pés, de Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então Jesus disse à mulher hemorroíça: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Nesse momento, vamos focar na questão da cura, já que não existem milagres, porque milagre é tudo aquilo que a gente, ainda com a visão muito infantil do ponto de vista espiritual, não compreende. Se a gente pudesse voltar no tempo, entrar numa maquininha do tempo, e chegar para um Neandertal, um homem primitivo, e acender um isqueiro, ele ia falar o que para a gente? Milagre, você é Jesus Cristo. Ou pegar um celular e falar com alguém do Japão. Ou entrar no avião
Milagre. Milagre é tudo aquilo que a gente ainda não consegue fazer e a gente não compreende como ocorre. Isso aqui é milagre. Aquela mulher se curou. Partindo da premissa que milagres não existem, isso é infantilidade de raciocínio, como que ela se curou, já que é um fato histórico? Aconteceu, está registrado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, intitulado de A Fé Transporta Montanhas, tem um subtítulo que é o poder da fé. Eis a explicação. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Se a gente não tiver munido de certos subsídios, essa informação de nada vale. Quais são os subsídios necessários para compreender essa explicação? O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Meu corpo é matéria? A cadeira que vocês estão sentados é matéria? Durante muito tempo nós acreditamos que sim. Tudo que é duro e visível é matéria. Mas a física quântica já comprovou que matéria não existe. Coisa que a doutrina espírita já afirmava desde meados do século XIX. 1857, o Espírito da Verdade, o Consolador que Jesus prometeu nos enviar, já nos informava a existência de um elemento primitivo, ou seja, a única matéria que de fato Deus criou. Um elemento primitivo muito pequenininho, que faz parte da propriedade íntima da matéria. O que mais tarde a ciência veio chamar de quark. Em 2012, ficou comprovado mesmo que de fato não existe matéria alguma. Mas, Cristiano, eu estou te vendo. Eu posso te tocar. Como é que não existe matéria? André Luiz, em A Evolução em Dois Mundos, ele chama o que a gente chama de matéria de energia coagulada. Dentro das células não existe matéria. Existe tão pouca matéria que é como se não existisse. Existe muito mais energia que matéria. Muito mais energia. Todos nós aqui no salão, toda a humanidade, onde quer que esteja, não é formada por matéria, é formada por energia. Só para vocês terem ideia, se aqui no planeta Terra, isso já é uma comprovação da física, se aqui no planeta Terra nós tirássemos todo o espaço vazio dos átomos, todos, e juntasse os quarks que tem dentro de cada átomo, juntasse, tirando o espaço vazio do nosso corpo, do oxigênio, das moléculas de água que estão no oxigênio, das águas dos oceanos, das árvores, do chão, das pedras, do magma, tudo que você puder imaginar. Tira o espaço vazio e vamos juntar só a matéria primitiva, o quark, o elemento primitivo que Deus criou. O que ficaria? O planeta Terra ficaria de que tamanho? Segundo a física. Do tamanho de uma bola de futebol. Se tirar todo o espaço vazio. Então, se a gente pudesse juntar todos os quarks que estão aqui nesse salão, ficaria o quê? Muito menor que a cabeça de um alfinete. Aí eu volto a perguntar, tem matéria nesse salão? Tem muito mais espaço vazio do que matéria. Segundo a física já comprovou e segundo a doutrina espírita já afirmava há muito tempo. Então, nós, comprovadamente, somos formados de energia. Aquela matéria primitiva que Deus criou, Ele movimenta essa matéria primitiva, formando os elementos químicos da nossa tabela periódica. Que, em contato, um elemento com o outro, forma o que a gente chama de matéria. Duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, a gente vai chamar de quê? De água. Só que a molécula de hidrogênio e a molécula de oxigênio, antes, derivaram do quark, ou da matéria primitiva. Quem foi que movimentou o quark para que o hidrogênio fosse criado ou para que o oxigênio fosse criado? 4 forças fundamentais que regem tudo no universo. Quais são essas 4 forças? Força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética e força gravitacional. Que combinadas
determina o movimento do quark, dando surgimento aos elementos químicos? Quem é que combina o movimento dessas forças? Força gravitacional, você vai atuar assim. Força eletromagnética, você vai atuar dessa forma. Força gravitacional forte, força nuclear forte ou força nuclear fraca, vocês irão atuar dessa forma. Quem é que determina? Deus. O que a gente chama de Deus é essa inteligência quântica que movimenta os quarks e que determina a formação de tudo. Com essa breve explicação, a gente já consegue entender agora que nós somos formados de energia. E que o nosso pensamento atua diretamente nessa energia. Não é à toa que aqueles que guardam rancor, guardam ódio, mágoa, desenvolvem com certa facilidade problemas orgânicos, câncer, gastrite, etc. Olha como que a força do pensamento influencia, a força dos sentimentos influencia nessa energia coagulada que nós chamamos de matéria. Agora vamos ler novamente a explicação sobre o poder da fé, o início do capítulo 19. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Por isso que eu sempre falo, fé não tem nada a ver com crença. A gente vai ver isso mais tarde. São duas coisas completamente diferentes. Fé tem a ver com ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido. Cristiano, que fluido é esse? O fluido cósmico universal. Que fluido cósmico universal é esse? Não existe, segundo a informação do Livro dos Espíritos, não existe um espaço sequer, nem no universo, nem no vácuo absoluto, que a gente julga ser absoluto, um espaço que sequer que não tenha matéria, que não tenha o quark. Até no que a gente julga ser o vácuo absoluto, tem matéria. Tudo isso é fluido cósmico universal. E a partir desse fluido, tudo se forma. Os nossos corpos, as cadeiras, as árvores, os animais, tudo que você tem em mente, as estrelas, que são os sóis, tudo é formado da transformação do fluido cósmico. Continuação. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe a qualidade e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico, normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, semelhante à da mulher hemorroíça, que antigamente eram considerados prodígios, eram considerados milagres, e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. A cura da mulher hemorroíça é uma consequência de uma lei natural, o que na época era chamado de prodígio ou milagre. É essa a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé. Se a gente não consegue se curar hoje, é por causa da nossa pouca fé. Porque da mesma forma que, como eu falei agora há pouco, a mágoa, o ressentimento, os pensamentos negativos influenciam de forma negativa na nossa vida, no nosso corpo orgânico, os pensamentos positivos, o otimismo, o espírito de perdão também. Então, nós teríamos que mudar de hábito mental para conseguir algum resultado que a gente espera. Porque fé não é só desejo. A gente confunde muito fé com desejo. Eu tenho desejo de me curar, mas eu não tenho fé, porque se eu tivesse fé, eu modificaria os meus hábitos. Só que o caso da mulher hemorroíça, a gente pode aprofundar um pouco mais. Porque não existe uma só vírgula que saiu da boca do divino pedagogo de forma inútil. Não existe uma só vírgula. No caso da mulher hemorroíça, nós temos condições de extrair um ensinamento moral. Mas nem sempre é fácil extrair o espírito da letra na leitura do Evangelho. Nem sempre é fácil ler as escrituras divinas em letras humanas, porque para isso precisamos de duas premissas. A primeira premissa, o conhecimento
cultural, o conhecimento da cultura do povo hebreu. A segunda premissa: precisamos do conhecimento das realidades espirituais. Com esses dois conhecimentos aliados, nós conseguiremos, assim, através do bom senso, extrair o espírito da letra de qualquer passagem do Evangelho. Vocês já imaginaram que tem um ensinamento moral na passagem da mulher hemorroíça? Que a gente lê e só acha que é uma passagem de cura, a que a gente atribui de milagre? Existe. Quanto tempo que ela sangrou? Quanto tempo durou o ciclo menstrual dela? 12 anos. E o que acontecia com a mulher que sangrava na cultura do povo hebreu? Era considerado o quê? Impura. Ou, no linguajar deles, na época, imunda. Todo mês que a mulher sangrava, que entrava no ciclo menstrual, ela tinha que ficar absolutamente recolhida, longe do esposo, longe dos filhos, de todos os familiares, porque qualquer um que ela tocasse seria contaminado com a sua imundície, segundo a cultura do povo hebreu. Depois desse processo de 7 dias, 6 dias, era necessário que ela pegasse 2 passarinhos, levasse para o sumo sacerdote. Um ia ser vítima de expiação, o outro ia ser entregue ao holocausto, para que ela pudesse limpar a sua impureza. E só depois de 8 dias é que ela poderia voltar ao convívio familiar. Todo mês. Ou seja, metade do mês ela ficava sempre o quê? Isolada, porque todo mês ela menstruava. Depois tinha que ficar mais 8 dias para voltar ao convívio familiar. Todo mês. 15 dias com a família, 15 dias afastada. Imagina ela que estava há quanto tempo? 12 anos. Afastada da família, afastada dos filhos, dos familiares, da vida social. Foi fácil para ela? Só a inconveniência de ficar menstruada esse tanto de tempo já é um sofrimento. Imagina afastado dos filhos, do marido, mãe, pai, irmão, cunhado, todo mundo. Sofrimento maior ainda, né? Todo mundo que ela tocasse seria contaminado com a sua imundícia. Quem era a criatura mais pura que eles consideravam naquela época? Jesus Cristo, assim como a gente considera também. Imagina ela tocar o ídolo, o rei dos hebreus. O que aconteceria com ela? Qual a probabilidade de ela sair viva depois desse episódio? Pequena, né? Então, antes de ela buscar cura, foi necessário que ela adotasse um tipo de sentimento. Qual? Coragem. Muita coragem. Antes de a gente buscar as nossas curas emocionais ou físicas, será que nós também buscamos antes, à semelhança da mulher hemorroísa, se dotar de coragem? Se munir de coragem? Ou nós entregamos às lamentações, à falta de resignação? Por isso que eu falo, a gente confunde desejo com fé. A gente quer muito sair dessa situação, mas a gente não adota comportamentos que favorecem com que saiamos da nossa situação. No livro Levítico, é porque a gente estuda pouco o Velho Testamento, né? Assistir Netflix, Big Brother Brasil parece ser mais atrativo. Mas lá no Levítico, capítulo 15, versículo 19 a 30, consta tudo isso. Eu trouxe alguns pedaços acerca do assunto. Versículo 19. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, ficará 7 dias na sua separação, que é mais ou menos quanto que dura o ciclo menstrual, 7 dias. E qualquer que a tocar ficará imundo até a tarde. Versículo 25. Também a mulher, quando tiver fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou seja, além do ciclo menstrual comum de 7 dias, ou quando tiver o fluxo de sangue por mais tempo do que da sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação.
No caso dela, quanto tempo? 12 anos. 28. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. 12 anos e 7 dias, no caso dela. Versículo 29, do Levítico ainda. E ao 8º dia tomará 2 passarinhos, e os trará ao sacerdote. Parece cômico, né? Se não fosse trágico. E ao 8º dia tomará 2 passarinhos, e os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. Ela tinha que correr atrás, dá um trabalho, né? Acho que as mulheres já tinham até um viveiro em casa, porque todo mês tinha que levar passarinho, né? Era mais fácil, né, do que correr atrás. Será que foi aí que surgiu o Batog? Para caçar passarinho? Quanto passarinho morreu por ignorância? Então o sacerdote, ignorância nossa, tá? Porque nós estávamos lá. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Pronto, aí ela pode voltar a conviver. Então aquela mulher primeiro teve que se dotar de coragem para poder ir ter com Jesus, enfrentar a multidão e tocar em Jesus, correndo o risco de contaminar Jesus com a sua impureza do ponto de vista dela e do povo. Não era qualquer coragem, era muita coragem. Muita coragem. Só lembrando que quando nós pedimos ou desejamos ardentemente, com muita fé, que algo aconteça, nós temos que ter em mente que o nosso ponto de vista é bem diferente do ponto de vista da espiritualidade superior. Eu estou muito apertado financeiramente, eu tenho muita fé que eu vou sair dessa situação, mas quem disse que sair dessa situação é melhor para mim do ponto de vista espiritual? Será mesmo que eu tenho maturidade suficiente para saber lidar com as facilidades? Será que eu não vou me acomodar? Será que eu não vou me afastar de Deus? Por mais que eu diga que não? No meu ponto de vista, a doença física, do corpo orgânico mesmo, é a coisa pior do mundo. Mas do ponto de vista espiritual é um resgate. Será mesmo que se eu pedir a Deus com muita ardência que meu corpo orgânico se cure, Deus vai atender? Ou será que Deus, por amor a nós, não ao nosso veículo carnal, a nós, espírito, ignorará o nosso pedido? Por amor a nós. Então, o que andamos pedindo? Porque se a gente pedir errado, se a gente esperar algo que jamais vai acontecer, porque Deus é muito bom, Ele não permitiria que aconteça. Não importa o tamanho da fé, porque o amor de Deus é maior do que o tamanho da nossa fé. Aquele parente difícil, que a gente ora com fervor para que ele se afaste, para que ele suma. Só que ele é ferramenta de lapidação da nossa própria alma. Quanto mais a gente orar, mais Deus vai ignorar, porque a mensagem não sai nem da caixa de saída. Então, primeiro a gente tem que educar os nossos desejos. Depois de educar os nossos desejos, aí sim a gente tem que direcionar a nossa fé. A gente tem que se amadurecer espiritualmente. A mulher hemorroíça, quando ela tocou Jesus, aí começa a extração do ensinamento moral. Primeiro a coragem. E ela tocou em que parte de Jesus? Tocou na túnica, mas qual parte? Qualquer lugar? A túnica vai do ombro até o calcanhar. Tocou os pés? Estava todo mundo no WhatsApp quando eu li, né? Vou ler de novo. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto. Memorizou? Dá tempo de anotar na agenda. Tocou aonde? Não foi na túnica nem no pé. Foi na borda do manto. Naquele desespero, naquela muvuca, onde a multidão comprimia Jesus, segundo Pedro, por que ela teve o cuidado de ir lá e tocar na borda da túnica? Não tocou em qualquer lugar. Você está no desespero, qualquer lugar é válido, né? Mas não. Para ela, qualquer lugar não era válido. Por quê? Às vezes ela estava ali até 2 horas, 3 horas, só para conseguir tocar na borda. Não tocou em qualquer lugar.
por que tocou na borda? Morrendo de medo, porque olha como falava. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Ela chegou tremendo de medo, porque sabia que as pessoas iam achar que ela contaminou Jesus. Mas por que ela tocou na borda? Humildade. No desespero que ela estava 12 anos? Não. Tudo tem uma razão de ser. A borda da túnica do homem, naquela época, na cultura do povo hebreu, obrigatoriamente ela tinha que ser da cor azul. E ela tinha umas tirinhas. Já viu umas toalhinhas de mesa na casa da vovó, que tem umas tirinhas assim caindo? Com aquelas linhas bem finas. Tinha umas tirinhas. Cada tirinha da borda representa uma lei de Deus. E os homens tinham que usar túnica e obrigatoriamente tinham que usar uma borda azul com essas tirinhas, que cada uma delas representa a lei de Deus, para que as pessoas, toda vez visualizassem a borda, lembrassem da lei maior e não se deixasse ir pela lei criada pelo próprio homem, porque muitas vezes o homem, ele se considera o legislador do universo. Ele cria subterfúgios para justificar os seus maus comportamentos. Mas todo homem usando a túnica com a borda azul e com as tirinhas que representam as leis, as pessoas não esqueceriam que existe uma lei maior. Não existiria justificativa para os seus erros, porque o tempo todo ele estava sendo lembrado. Números, livro Números, capítulo 15, versículo 48. 38 a 48. Tudo está lá no Velho Testamento. Olha só o que diz Números. Diz ao povo de Israel, isso aqui é como se fosse Deus falando, né? A espiritualidade superior passando a mensagem através do médium. Diz ao povo de Israel que faça borlas para as bainhas das suas roupas. E isto deverá tornar-se um regulamento permanente por todas as gerações vindouras. Se esse livro foi escrito 1.600 anos antes de Jesus, e até aquela ocasião a cultura se permanecia, as pessoas respeitavam essa orientação, todas as gerações vindouras respeitaram. E que prenda essas borlas às roupas com os cordões azuis. A finalidade deste regulamento é, 2 pontos. Sempre que repararem nas borlas, lembrar-vos os mandamentos do Senhor e que devem obedecer às suas leis. Em vez de seguirem os vossos próprios desejos, de andarem nos vossos próprios caminhos, tal como tinham o hábito de fazer quando adoravam outros deuses. Quando que os hebreus adoravam outros deuses? Quando ficou escravo de quem? Do Egito. Durante quanto tempo eles ficaram escravos do Egito? 400 anos. Há cerca de 1.600 anos antes de Jesus. E o povo egito é politeísta ou é monoteísta? Politeísta. Então, eles adquiriram hábitos da cultura do povo hebreu de se adorar vários deuses, por isso, a orientação de Moisés. E isso lembrar-vos-á de serem santos para o vosso Deus. Porque eu sou o Jeová, o vosso Deus, que vos trouxe da terra do Egito. Sim, eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, além de coragem, era necessário o quê? Sabedoria. A fé sem a coragem, a fé sem sabedoria, sem observar as leis de Deus, não teria valor algum. Onde estão escritas as leis de Deus, segundo o ensinamento da doutrina espírita? Na consciência. Na consciência. Toda vez que nós infringimos uma dessas leis, uma luzinha chamada culpa acende na nossa consciência. Eu nunca vi ninguém ficar com peso na consciência por fazer algo correto. Só fica com peso na consciência quem infringe uma das leis. Quem infringe. Então, se eu quiser que a fé surta efeito, se eu quiser modificar, se eu quiser fazer com que a fé, de fato, haja na ação magnética,
mudando a realidade agora presente, eu tenho que, primeiro, ter coragem. Segundo, observar. Porque diante das leis de Deus que estão escritas na minha consciência, eu só tenho duas opções. Não existe uma terceira. Ou eu as infrinjo, ou eu as observo, as respeito. Como eu convivo em sociedade, com exceção do ermitão, que vive isolado por expiação, mas todos os demais vivem em sociedade, qualquer infração à lei de Deus, com toda certeza eu estarei o quê? Ferindo o outro. Eu fui egoísta? Eu feri. Eu fui agressivo? Eu feri. Eu fui orgulhoso? Eu feri. Se eu feri o outro, qual destino me está reservado? A tristeza ou a felicidade? A tristeza. Uma das opções diante das leis de Deus é infringir, onde eu vou estar ferindo o próximo, onde eu vou estar sendo infeliz lá na frente. A outra opção que eu tenho diante das leis de Deus que são escritas na minha consciência é o quê? Observar. Se eu infringir, eu estou ferindo o próximo, se eu observar, estaria o quê? Qual é o contrário de ferir? Servir. Toda vez que eu observo as leis de Deus, eu sirvo. Se quando eu firo, isso vai me gerar infelicidade e tristeza, quando eu sirvo, isso vai me gerar o quê? Lá na frente? Uma felicidade ainda desconhecida, porque felicidade é parâmetro. Eu entendo de felicidade com base naquilo que eu já vivi. Mas, como eu tenho o hábito de praticar mais equívocos do que o bem, eu ainda desconheço o que seria a felicidade com base no hábito da prática do bem. Porque eu nunca tive o hábito da prática do bem. Isso faz parte da minha infantilidade espiritual. Felicidade ainda desconhecida. Ainda desconhecida. Então, qual é a mensagem em relação à eficácia da fé? Como acionar o poder da fé? Primeiro, eu tenho que ter coragem. Eu não posso me acovardar diante da situação. Porque quem se acovarda não recebe auxílio do mais alto. Não recebe auxílio do mais alto, não por ruindade do Pai ou dos benfeitores espirituais, mas porque nós optamos por mudar de frequência vibratória mental. Porque o socorro sempre esteve presente. O sinal do FM sempre esteve chegando no meu radinho. Só que eu, deliberadamente, mudei a frequência para o AM. O sinal do FM deixou de chegar? Não. Eu que optei por receber outro tipo de sinal. Então, quando eu falo que eu me acovardando, tendo desejo sempre de pensamentos de suicídio, desejo de ir embora deste mundo, simplesmente porque estou enfrentando dificuldades de todas as naturezas, o auxílio não chega, porque eu optei por mudar de frequência. Estou sempre reclamando. Você pergunta a pessoa, e aí, tudo bem? Vamos levando. Aqui em Colatina eu sei que não tem, mas lá em Castelo tem muito disso. Vamos levando. Tem jeito. Diferente do vigílio, você qualquer momento você pergunta, está tudo bem? Não tem como não estar não, né? Está tudo ótimo. Hábito de pensamento. Coragem. E o que é necessário, além da coragem? Servir. Porque se eu observo as leis de Deus, eu estou servindo. Se eu infringo, eu estou ferindo. Então eu tenho que aliar a minha coragem à prática, à ação. Não adianta eu entrar no templo e ficar só orando. Jesus já nos ensinou, há mais de 2000 anos, que o local de oração é o mesmo local da oficina. É o mesmo local da oficina. O templo e a oficina são iguais. Não é dentro de 4 paredes. É servindo onde nós estejamos, no trabalho, na fila do banco, na padaria, em casa. Orando e servindo. Orando e servindo. Tenho fé, mas estou agindo. Tenho fé, mas estou agindo. Eu oro, mas eu também aro. Arar a terra. Eu não estou só orando. Eu estou arando também. Eu não estou me acovardando. Eu estou tendo coragem. Eu não compreendo nada do que eu estou passando.
porque eu não conheço a doutrina espírita, mesmo estando na casa espírita, eu não busco compreender porque eu não frequento os estudos, mas os maus acontecimentos, do meu ponto de vista, mau acontecimento, eu sei que tem uma razão de ser. Por essa razão, eu vou me encorajar. Primeiro passo para eu sair da situação que eu me encontro, eu me encorajo. Segundo passo, eu vou agir, porque eu sei, por pior que eu esteja passando, por pior que seja a situação que eu me encontro, tem alguém na situação pior. E quando eu foco na situação daquele que está vivendo numa situação pior que a minha, eu esqueço da minha. Quer ser assistido? Seja antes assistente. Esse é o segredo. Quer acredite ou não. Quer receber assistência? Seja antes assistente. Aí a bênção de Deus chega. Sabe por quê? Porque não existe outra forma das bênçãos de Deus chegar na criatura sofredora, se não for através de outras criaturas que têm mais condições. Quando eu começo a ajudar aquele que está em condição pior, quer dizer que a bênção de Deus chegou até aquela criatura, mas ela teve que passar antes por quem? A bênção de Deus teve que passar antes por quem? Por mim. Eu fui assistido obrigatoriamente. Ficar só reclamando da vida, eu tenho fé que isso vai passar, eu tenho fé que isso vai passar. Vai passar nada. Não vai passar. Porque não está fazendo do jeito certo. Se minha filha de 3 anos tiver muita fé que um dia ela vai passear sozinha, 3 horas da manhã, vai acontecer? Não, porque eu sou pai, eu amo ela, jamais vou atender o pedido dela, por maior que seja a fé dela. A fé dela pode ser do tamanho do Everest. Ela não vai conseguir o seu objetivo, porque eu amo mais. O meu amor é maior do que a fé dela, nesse aspecto. Então, primeiro de tudo, a gente tem que mudar o nosso ponto de vista do material para o espiritual, mudar o nosso prisma, para depois começar a agir com coragem, não se acovardando diante das situações e na prática do bem. Porque aquela mulher hemorroísa, quando tocou nas borlas da túnica de Jesus, quer dizer que ela acessou o quê? As leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. É essa a extração da mensagem. Só que nós já reencarnamos, nós fazemos uma série de planejamento reencarnatório, pedindo a Deus para ter determinados tipos de doença, para poder sofrer o que a gente fez o outro sofrer, para ficar quite com a própria consciência, pedindo a Deus para passar por certas circunstâncias difíceis do ponto de vista material, financeiro, pedindo a Deus certos parentes difíceis, porque a gente precisa se lapidar para amadurecer. Só que muitas vezes a gente não consegue casar com o que a gente planejou casar, consequentemente receber os filhos que a gente planejou receber, ter o emprego que a gente planejou ter. Por que razão? Por que razão? Dificilmente voltamos para o plano espiritual na condição de completista, que é quando a gente consegue completar com o que a gente planejou. Segundo André Luiz, hábito mental. Hábito mental. Quando a gente começa a mudar os nossos hábitos mentais, tudo muda. Vamos a uma explicação mais técnica, para ficar mais palpável. Nós temos 5 sentidos no nosso corpo humano. Quais são? Paladar, tato, visão, audição, olfato. Certo? Temos 5 sentidos. Tudo o que acontece conosco, tudo que a gente experiencia, ele é captado por um desses 5 sentidos, certo? Nesse exato momento, vocês estão ouvindo minha voz, um sentido, audição. Vocês estão me vendo, visão. Vocês estão sentindo o cheiro do ambiente. Espero que agradável. Terceiro sentido. Vocês estão sentindo o ventiladorzinho aí no corpo de vocês, ou a roupa que vocês estão vestindo. Tato. E estão sentindo o gosto da própria saliva, do próprio chiclete. 5, certo? Todas essas informações estão sendo processadas e arquivadas numa parte do cérebro chamado hipocampo. Quem é que organiza essas informações? Quem é que organiza para que você olhe para uma árvore e você sabe que é uma árvore, não poste? Tem um sistema do cérebro que organiza, chamado sistema cognitivo. O sistema cognitivo faz com que você identifique o objeto. Que as informações cheguem de forma organizada no seu hipocampo, não bagunçada. Só que tem um detalhe. Existe um filtro para o sistema cognitivo. Existe um filtro. Sabe por quê? Porque se não existisse esse filtro, a gente ficaria maluco. A gente não conseguiria viver 2 dias encarnado. Imagina você, por exemplo, assistindo a palestra,
E, ao mesmo tempo, seu cérebro querendo lembrar dos afazeres de segunda-feira do seu trabalho, ao mesmo tempo, seu cérebro querendo contar os fios de cabelo que tem no seu braço, querendo calcular mais ou menos a temperatura externa do seu corpo, querendo saber mais ou menos a altura do palestrante, o peso, deixa para lá. Já parou para pensar o cérebro querendo ao mesmo tempo calcular isso tudo? A gente ia ficar o quê? Maluco. Então, existe um filtro na captação dessas informações dos 5 sentidos. Como é o nome desse filtro? Sistema de ativação reticular, SAR, para ficar mais fácil. O sistema de ativação reticular, ela filtra as informações captadas pelo sistema cognitivo. Fala quantos por cento das informações que nós experienciamos são acessadas no nosso cérebro, são arquivadas. Dos 100% das informações. Porque, por exemplo, todos os fios de cabelo que estão no nosso corpo, o nosso cérebro está querendo contar. Mas, felizmente, o sistema cognitivo filtra, para a gente não enlouquecer. 2% das informações. 2%. 10% a gente enlouqueceria também. 2% das informações. O mais interessante, para a gente não fugir do assunto que nós estamos estudando hoje, qual é o critério de filtragem do SAR, do Sistema de Ativação Reticular? Pasmem, a crença. A crença é o critério de filtragem do Sistema de Ativação Reticular. Tudo que vai ficar arquivado na nossa memória depende da nossa crença. Tem gente que bota na cabeça que não vai emagrecer, que dieta não funciona. Vai funcionar? Porque ela já adquiriu a crença que dieta não funciona. Qualquer dieta, por mais eficaz que seja, pode ter vindo de capela a receita. Não vai funcionar para ela. Porque ela já botou na cabeça que dieta não funciona. Ela já botou na cabeça que todo homem não presta. Não existe homem que presta. Ela vai encontrar o homem dos sonhos? O homem ideal? Não. Ela pode estar passeando no shopping. O homem da vida dela está na casquinha do McDonald's. Mas ela botou na cabeça que homem não presta. Aquele homem que ela planejou casar antes de reencarnar, ela vai casar? Não, nenhum presta. Ela já botou na cabeça que emprego é difícil. Mas que emprego é difícil? Aí ela pega o jornal. O emprego da vida dela, que tem todos os atributos da capacidade dela, profissional, ela vai passar direto. Porque ela já botou na cabeça o quê? Sistema de filtragem. Não, na filtragem, não, o emprego está difícil, então não vai passar. Ela vai para a página policial, que tem desgraça, tem morte. Passa direto. É ou não é? Quando a gente começar a mudar as nossas crenças, tudo muda. Por quê? Porque o sistema de ativação reticular vai começar a filtrar diferente. Homem presta. A maioria não, mas alguns sim. Alguns podem estar na fila do McDonald's. Emprego está difícil, mas pode ter certeza, se você insistir, você vai achar o seu. Ela não vai passar para a página policial, ela vai ficar na página de empregos, vai achar o emprego que ela programou. Sabe o que é isso? Pensamento positivo. Pensamento otimista. A mudança de hábito não é fácil. Então, quando ela tenta mudar o hábito, o sistema cognitivo, ele começa a receber informações de outras qualidades, por causa do SAR que está filtrando agora de forma correta. E a vida dela começa a mudar em todos os sentidos. O nome disso é lei de atração. Se vocês tinham dificuldade de compreender o que é lei de atração, é isso que é lei de atração. Eu tenho que mudar a qualidade da minha crença para alimentar o SAR da forma correta e, assim, eu fazer com que o meu planejamento reencarnatório aconteça da forma que tem que acontecer. Porque quando eu fico uma criatura mais otimista, eu deixo de estar conectado no AM e passo a conectar com o quê? Com o FM. Quem é que está conectado no FM também? O meu anjo de guarda, que está me instruindo para que tudo aconteça como deve acontecer. Porque, segundo o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? A resposta, sim, muito mais do que vós imaginais, influenciam de tal modo que de ordinário são eles que vos dirigem. Se eu estiver no AM, serão espíritos do AM. Se eu estiver no FM, serão espíritos do FM, os benfeitores, meu anjo de guarda. E tudo que deve acontecer para o meu bem, do ponto de vista espiritual, irá acontecer. Eu falei, crença muda o SAR. Só que a gente não pode confundir crença com fé. Fé, ela coloca em prática a ação magnética. A crença, ela dá um sentido para o SAR. Dá um sentido.
Eu acredito que na doutrina espírita tem respostas. Ela não compreende. Então ela dita rumo. Crença dita rumo. Eu vou arrumar um marido bacana, eu vou arrumar um emprego bacana. Pode ficar a encarnação toda sem arrumar um emprego bacana. Mas ela foi sempre a criatura esperançosa. Sempre. Ela pode ficar a vida toda achando que vai se curar. Não se curou fisicamente. Mas ela passou a vida toda esperançosa. E a esperança lhe ocasionou felicidade. Crença não é fé. Crença é envolvimento. Fé é comprometimento, é entrega. Lembra? Fé, coragem e ação, agir no bem, entrega. Lembra do café da manhã, historinha antiga, né? Com ovos e bacon. A galinha só estava envolvida, o porco, coitado, estava totalmente comprometido. Totalmente, porque ele deu a vida para que você se alimentasse. A galinha só botou o ovo. É essa a diferença de envolvimento e de entrega, de comprometimento. Lembra de Jesus na cruz. Maria chorando pela morte do seu filho. Lembra dos apóstolos. Lembra de Pedro, que se não fosse por intervenção da espiritualidade superior, quando Jesus disse, Pai, perdoe-lhes, pois eles não sabem o que fazem, e que Jesus orientou as 4 entidades, o anjo da fé, da esperança, da caridade, da misericórdia, para ir socorrer, primeiro Judas, que tinha acabado de suicidar, para depois socorrer Pedro, para que ele não enlouquecesse de remorso. Até aquele instante, todos os seus apóstolos, todos eles apenas estavam envolvidos. Nenhum tinha se entregado. Todos eles estavam apenas sentados ao lado de Jesus, mas não tinham bebido do seu cálice. A partir daquele momento, com exceção de João, que morreu de velhice, segundo narra a história, todos os demais tiveram uma morte trágica. João morreu de velhice, mas preso. Todos eles foram perseguidos e torturados. Todos. Mas só foi perseguido e torturado a partir da morte de Jesus. Então, até aquele momento, só houve o quê? Envolvimento. A partir de Jesus, a partir do momento trágico do Calvário, começou o comprometimento. Por isso disse Jesus, se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. A partir daquele momento, correndo o risco de ser perseguido, torturado e morto, de forma cruel, como de fato o foram, eles tiveram o quê? O que foi que movimentou ele? Fé. Fé é envolvimento, fé é coragem, porque todos eles foram corajosos. Fé é comprometimento, fé é coragem e fé é servir. Lembra da mulher hemorroísa, quando acessou as leis divinas, tocando na borla de Jesus? Qual é a forma de acionar o poder da fé? Porque a fé tem poder, já que nós somos feitos de energia coagulada, segundo André Luiz. Mas tem uma forma de acionar o poder da fé. Primeiro, ponto de vista mais amadurecido. O que eu estou desejando? É o mesmo que a espiritualidade superior está desejando? Coragem. Eu não posso me entregar às lamentações. Servir. Porque diante das leis divinas, da borla, da túnica de Jesus, eu só tenho 2 opções. Ou infringir e ferir, ou observar e servir. Quando eu tenho coragem, quando eu sirvo e quando eu mudo os meus desejos, eu educo os meus desejos para uma visão mais amadurecida, dessa forma eu consigo acionar o poder da fé. Se eu estava planejado para nessa encarnação sofrer um acidente de carro e ficar paraplégico, porque eu implorei isso a Deus para sofrer o que eu fiz outros sofrer no passado, quando eu sirvo, um dos critérios para poder acionar o poder da fé, quando eu sirvo, eu não vou passar por essa situação, sabe por quê? Porque Jesus falou, o amor cobre uma multidão de pecados. Lembra que Chico Xavier falou? Quando o cobrador chega para o acerto de contas e nos pega trabalhando no bem, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Um dos critérios para acionar a fé é servir. Se eu tinha que passar por tribulações, não vou falar sofrimento, porque sofrimento depende de resistência espiritual de cada um, mas se tinha tribulação programada para mim, eu posso
automaticamente fazer com que aquela tribulação se amenize. Através de quê? Do serviço no bem. Coragem, entendimento, maturidade espiritual e ação no bem. Não existe mágica, não existe outro caminho. Que Jesus possa nos abençoar e nos ajudar nessa missão de acionar o poder da fé. Muita paz.